Diante de um indivíduo com uma condição aguda como o coronavírus, eu tenho que saber como que era a saúde dele antes. Para isso, nós temos que avaliar a condição de saúde do idoso até 2 semanas atrás, antes do início do quadro agudo, antes do início da infecção pelo coronavírus, para saber como que era a reserva homeostática dele, para saber como que ele vai se comportar diante dessa infecção aguda. Para isso, eu devo fazer uma história clínico-funcional do idoso, avaliando todos aqueles aspectos que eu já falei para você. Nesse fluxograma, o que a gente sugere? A primeira coisa que a gente vai avaliar é a presença de dependência funcional, como eu já falei para você. Se tiver uma dependência funcional, esse idoso é frágil. Pronto, ele já é frágil. Não dá para saber só por isso se ele é extrato 10, 9, 8, 7 ou 6. A gente vai ver que existem diferenças entre esses extratos que eu vou falar para você daqui a pouco. Bem, se ele não tem dependência funcional, se a resposta for não, ou seja, ele não tem dependência funcional, eu vou perguntar se ele tem evidências de sarcopenia, se ele tem queixas cognitivas relevantes ou comorbidades múltiplas, como eu já lhe falei anteriormente. Se a resposta for sim, esse idoso a gente classifica como sendo um idoso em risco de fragilização. E aqui eu tenho 2 tipos de idoso, 2 extratos, o extrato 5 e o extrato 4, que eu vou mostrar para vocês o que é cada um deles. E por último, eu vou perguntar se esse idoso não tem nenhuma dessas 3 situações, se a resposta for não, eu vou perguntar se ele tem alguma doença, algum fator de risco, para ver como que está a saúde global desse indivíduo. Se a resposta for sim, ele tem realmente uma doença simples, uma doença isolada, por exemplo, uma hipertensão sem lesão de órgão-alvo, um diabetes simplesinho, uma dislipidemia, esse idoso é considerado robusto, que pode ser o extrato 3 ou o extrato 2, tá? E por último, se esse idoso não tem nem condição, nenhuma condição crônica simples isolada, não tem nenhum marcador de fragilidade, ele é o idoso extrato 1, que é um idoso robusto, onde o único fator de vulnerabilidade desse indivíduo é ser idoso, é a faixa etária. Então, através desse fluxograma, a gente consegue definir qual que é o extrato clínico funcional do idoso, que é um parâmetro fundamental para a gente discutir qual que é a melhor medida a ser tomada para esse indivíduo. Então, recapitulando, o idoso extrato 1 é aquele idoso que é robusto, não tem declínio funcional, o único marcador que ele tem de fragilidade é a idade, ele é idoso. O idoso extrato 2, ele tem uma condição de saúde mais simples, uma hipertensão sem lesão de órgão-alvo, ou um diabetes também sem nenhuma complicação. O idoso extrato 3, ele já tem uma doença estabelecida. Ele tem uma hipertensão com lesão de órgão-alvo, ele tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, ele tem um DPOC, mas ele é independente para as AVDs instrumentais e para as AVDs básicas. Ele tem uma doença só, tá? É um idoso robusto. Então, esse idoso que tem uma doença só, mesmo que uma doença bem estabelecida, ele também é considerado robusto, desde que ele não tenha declínio funcional. O idoso extrato 4 é aquele idoso que tem um daqueles 3 marcadores que a gente conversou, ou presença de sarcopenia, ou comorbidade múltipla, que é polipatologia, polifarmácia ou internação recente, ou comprometimento cognitivo leve. Então esse idoso está em risco de fragilização. Quer dizer o quê? O grau de vitalidade dele é menor do que os idosos que a gente conversou até então. O idoso extrato 5 é aquele idoso que tem tudo que tem no extrato 4, ele tem, então, essas condições que eu já falei com você e está perdendo já em AVD avançada. Ele já tem dificuldade, por exemplo, de viajar sozinho, de fazer atividades que dependem de um performance global melhor. Então, as atividades recreativas, sociais, de trabalho principalmente, ele já tem dificuldade de fazer. Mas esse idoso é independente para as AVDs instrumentais e para as AVDs básicas. E aí a gente entra, então, no idoso extrato 6, que é o idoso frágil. Só que esse idoso, ele tem uma dependência parcial em AVD instrumental. Algumas AVDs instrumentais ele não consegue fazer, mas outras ele consegue. Então, ele consegue fazer algumas AVDs instrumentais. Não todas, mas consegue. Então ele já é um idoso frágil. Tá? O idoso extrato 7 já não consegue fazer nenhuma AVD instrumental. Ele precisa de ajuda do familiar, de cuidador, para todas as AVDs instrumentais que se referem ao cuidado com a casa. Então ele não consegue mais preparar uma refeição, ele não consegue mais cuidar do dinheiro, sair sozinho e assim por diante. O idoso extrato 8 já é um idoso que perdeu em AVD básica, é um idoso com semidependência. Quer dizer o quê?
Ele não consegue mais ou tomar banho sozinho, ou se vestir, ou usar o banheiro. Mas ele consegue ainda fazer transferência, ele consegue ainda comer, alimentar-se sozinho. O idoso extrato 9 é o idoso com dependência incompleta em AVD instrumental. Quer dizer o quê? Esse idoso, a única coisa que ele consegue fazer é alimentar-se sozinho. Não consegue fazer mais nada. E por último, o idoso extrato 10, que não consegue fazer mais nada, nem alimentar-se sozinho. Então, observem que a classificação ela depende basicamente da presença de dependência funcional e da presença desses marcadores que eu conversei com você agora há pouco, de sarcopenia, de comprometimento cognitivo leve e de comorbidade múltipla, e de presença de algumas doenças mais simples. Então, essa classificação que nós propomos que seja usada, ela não valoriza de forma significativa a idade, porque a idade, volto a insistir, não pode ser considerado um fator determinante do que fazer com esse idoso.